com Carlos Dias. Oferecimento: Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Coletivo Intermunicipal, se deixe levar. Coletivo Intermunicipal. (37 minutos). Nós começamos este momento esportivo, Carlos Dias, com uma notícia muito triste. Tivemos a confirmação da morte do goleiro Manga. Foi goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo de 66, recifense, homenageado. O Dia do Goleiro surgiu em virtude do Manga. Ele que tem a maior quantidade de participações em Libertadores da América para um jogador brasileiro. Começou a carreira no time do Sport e faleceu no Rio de Janeiro. Uma pena a perda do Manga aos 88 anos. Quem está acompanhando a experiência Cidade FM... Lamentar, né, Vitor? Vê a imagem do Manga, que foi ídolo do Botafogo. O Botafogo publicou há pouco uma nota de pesar pela morte do goleiro Manga, que nasceu Ailton Correia de Arruda, mas que virou ídolo como Manga. Quem conhece a história do Manga, conhece também a trajetória dos goleiros no Brasil, né? E no começo, os goleiros não usavam luvas. É mesmo? Pelo impacto da bola com os dedos, muitas vezes os goleiros acabavam com lesões nos dedos. Caramba. O Manga tinha muitas dessas lesões, né? Então, a história dele é um pouco da história da função do goleiro no futebol brasileiro. Um grande nome também no Nacional do Uruguai, reverenciado, já falava um portunhol, né? Porque misturava um pouco do português com o castelhano. O Manga, muito triste a notícia, morreu no Rio de Janeiro, o ex-goleiro Manga. Começou a carreira no Sport, recifense Manga. O Sport tem essa tradição, né, Vitor, de muitos nomes fortes de goleiro, né? Veio aí, como você disse, o Manga, tem o Magrão, foi goleiro pois do Sport. Tem muita gente bacana que passa por aqui, às vezes que é revelado por aqui, e é sempre importante a gente frisar a importância dessas pessoas para o desenvolvimento do futebol, né, e até para inspirar os nossos meninos e meninas no futuro. É verdade, Laís. Bom, ainda falando sobre o esporte, Carlos Dias, tivemos ontem toda a polêmica ainda está rendendo o jogo, da né? arbitragem. E aí, qual foi a decisão tomada, Carlos? Bom dia. Bom dia, Vitor, Laís, ouvintes da Cidade FM. Primeiro, lamentar aí a foto do Manga, né? Como você falou, foi um atleta que a gente pode falar que teve uma grande influência, uma grande participação para revolucionar a posição que ele jogou, que no caso foi a de goleiro. Então, nossos sentimentos aí a todos os familiares. Também a torcida do Botafogo, né? Clube que ele foi um grande ídolo. Em relação ao jogo do esporte, né, Vitor? A CBF soltou ontem um comunicado afastando oficialmente, e aí me chamou a atenção. Muita gente já esperava esse afastamento do árbitro e do árbitro do VAR, mas a CBF optou por afastar toda a equipe de arbitragem que trabalhou no jogo Sport e Palmeiras. Me chamou a atenção isso, porque se a gente for parar para pensar, quem foi diretamente ligado, relacionado ao lance, foi o árbitro e o árbitro do VAR. Mas a CBF, pelo menos o comunicado que ela anunciou, é que toda a equipe de arbitragem que trabalhou no jogo Sport e Palmeiras foi afastada não falou um período, né? Disse que foi uma questão de reciclagem, vai passar por um momento de estudos, e aí aquele discurso bonito, né, Vitor? Falando que a CBF sabe a hora de colocar um juiz para trabalhar, tem que saber a hora de estudar, de fazer uma reciclagem, e esse é o momento dos árbitros se prepararem um pouco mais. Resumido, eles assumiram que os árbitros erraram e colocaram eles na famosa geladeira, né? A gente costumava falar isso, que os árbitros foram para a geladeira. É o que aconteceu aí com o árbitro Bruno Arleu e também o árbitro do VAR, que erraram e feio no jogo Sport Palmeiras. Inclusive, não foi só a CBF que se pronunciou. Quem também se pronunciou foi a Federação Pernambucana de Futebol, né? Emitiu uma nota aí. Para defender a CBF. Pois é. É isso que eu ia falar, sabe? Que eu acordei hoje de manhã, foi uma das primeiras coisas que eu vi, foi essa nota da CBF. E me choca, assim, como mesmo a CBF assumindo que tá errado, né? Como a Federação Pernambucana e muitas vezes outras federações ainda passam pano, né? Porque uma das primeiras frases, assim,
que me chamou mais atenção é o seguinte: a Federação Pernambucana de Futebol vem a público reconhecer e enaltecer a postura do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, diante dos fatos ocorridos na partida entre Sport Clube do Recife e a Sociedade Esportiva do Palmeiras. Achei demais, né? É porque a questão aí, Laís, é o seguinte, né, Vitor? Há cerca de um mês atrás, cerca de um mês, né? A gente teve eleições para a presidência da CBF. E todas as 27 federações votaram para o Edinaldo Santos continuar. Rodrigues. O Edinaldo Rodrigues, isso. Edinaldo Santos é até o nosso colega da capital pernambucana. Sempre confundimos. Aí a questão é o seguinte, né? Que teve até aquela polêmica que o Ronaldo queria ser candidato e aí ele desistiu porque, segundo palavras do Ronaldo, o jogo interno do futebol é muito duro e sujo. E ele que deu a entender que as federações, ele não tinha apoio de nenhuma federação. E aí até o Ronaldo falou em entrevista, dizendo que algumas federações chegaram a receber o Ronaldo, conversaram com o Ronaldo, mas a questão foi que o próprio Ronaldo Fenômeno falou o seguinte, que todas as federações já tinham um discurso pronto, que valorizavam o Ronaldo, valorizavam a tentativa dele, mas que já estavam comprometidos com a renovação e com a reeleição do presidente Edinaldo. E foi o que a Federação Pernambucana falou, né? Não quis criticar a arbitragem, só falou que admira e enaltece a gestão, e a excelentíssima gestão, né, para não falar outra coisa, do Edinaldo Rodrigues à frente da presidência da CBF. Gente, mas para além das eleições, desculpa, Laís, para a gente ampliar esse ponto aqui, a CBF está numa situação delicada. Ela sofre com uma denúncia publicada na revista Piauí sobre as extravagâncias do presidente Edinaldo Rodrigues e aquilo que está no contexto do convencimento dessas federações para apoiá-lo. Entre os elementos de convencimento está aqui um saláriozinho, né? O salário dos presidentes modesto reajuste de federações. Está aqui logo no comecinho da matéria da revista Piauí, foi publicada no dia 4 de abril. Alguns voaram para Doha de primeira classe, presidentes de federação. E pelo menos um deles ganhou um cartão corporativo para gastar livremente até $500 por dia. E o salário do presidente das federações pulou de 50 mil para 215 mil reais. Olha só. Eu não consigo nem calcular a porcentagem desse reajuste, né, Vitor? É muito acima dinheiro. Da inflação, digamos assim. Pois é, o que a gente faz agora, né, para melhorar essa situação com os árbitros? Diante de uma situação como essa, todo enaltecimento acaba suspeito, né? Pois é, né? E assim, o que é que fazer para melhorar? E porque essa questão que aconteceu entre o árbitro e o Sport e o Palmeiras se repete a cada rodada. Pelo menos com um clube diferente, né? Eu fico vendo assim, muito por cima, muito superficial, mas sempre tem uma polêmica ou outra como essa e eu não sei mais o que a gente faz para tentar salvar, né? É muita retórica e pouca ação. É verdade. Infelizmente. Ô, Carlos, vamos às últimas do Central? Pra gente encerrar, Vitor, temos novidades, porque ontem a gente falou tanto da CBF, né? E mais uma da CBF, que confirmou ontem o adiamento do início da Série D, que estava programado para acontecer entre os dias 12 e 13 de abril, sábado e domingo, e agora a CBF confirmou que o início da Série D vai acontecer entre os dias 19 e 20. Com isso, ainda a CBF não divulgou a tabela oficial, mas como o Central enviou já um documento para a CBF, que a Confederação Brasileira dá o direito das equipes escolherem dias e horários que eles querem mandar seus jogos. E o Central optou por, quando for mandante, os jogos acontecerem no domingo às 4 da tarde. Por isso, a partida entre Central e Ferroviário no dia 20 de abril deve acontecer às 4 da tarde no estádio Lacerdão. Consequentemente, Central, como a gente falou ontem, confirmou 2 amistosos. Amanhã, 7 da noite, Central e Asa de Arapiraca, jogo no Lacerdão, às 7 da noite. E nos ingressos a R$10 para o setor das arquibancadas. Então, a expectativa da diretoria, conversando ontem com o presidente Sivaldo Oliveira, é que mais de 1.000 pessoas estejam no Lacerdão para o jogo de amanhã. No sábado, tem na teoria, entre aspas, o jogo de volta. Asa e Central no estádio Fumeirão, às 5 da tarde em Arapiraca. Então, o Central vai realizar esses 2 amistosos antes da estreia, que, repito, muito deve bem acontecer no dia 20 de abril, às 4 da tarde, contra o Ferroviário, no estádio Lacerdão. Obrigado, Carlos. Até amanhã. Vamos agora mudar de assunto. Manhã Cidade, RC10.
Oferecimento: Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Coletivo Intermunicipal, se deixe levar. Coletivo Intermunicipal. Manhã Cidade.